Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, coloque a mão no coração e diga: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 13 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus 16, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão.
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A profissão de Pedro nos dá uma abertura para que Cristo ali fundasse a sua igreja, começasse ali sua igreja, a partir da profissão de um homem de fé, Pedro. Se Pedro não tivesse esse coração aberto, se Pedro tivesse um coração fechado como aquele povo do Egito, que não reconheceu a ação de Deus em suas vidas, nós não teríamos uma probabilidade de uma igreja remanescente. Jesus vai levar os discípulos para uma região pagã, Cesareia, uma cidade romana. Muitos perguntam, como é que a igreja de Cristo está em Roma? Parece que Jesus estaria ali como Filho de Deus, levando os discípulos para lhe perguntar: que dizem os homens que eu sou? Quem eu sou? E os discípulos vão dizer, uns dizem isso, outros dizem que tu és João, outros dizem que tu és um dos profetas. Mas Jesus vai perguntar para eles agora: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta vai para nós ainda hoje. Para mim, quem é Jesus? Coloquemo-nos em atitude acolhedora de Jesus em nossas vidas. Isso é o que mais importa. Acolher Jesus, obedecer Jesus e saber que Ele é o Messias, isso é importante. Professar a fé de Pedro junto com Pedro. Por isso é importante nós estarmos nessa rocha chamada Igreja Romana, onde Jesus fundou sua igreja. Ele fora para uma cidade romana para ali fundar em Roma mesmo, numa cidade pertencente a Roma, a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Nós vamos fazer assim uma espécie de analogia. A fé de Pedro e a descrença daquele povo no deserto, o povo hebreu. Nós temos aqui hoje o povo reclamando pela falta da água. Eles reclamaram quando faltou pão, quando faltou o tempero, as carnes, e isso é a maior blasfêmia, a murmuração é a maior de todas as blasfêmias. Coloquemos isso na nossa vida. Não vamos blasfemar, não vamos murmurar, para nós é a mesma coisa. Quando nós murmuramos, nós damos entrada no nosso coração um pecado contra Deus. E esse povo, ele não sabia pedir para Deus. Muitas vezes, a nossa vida é uma penúria de dificuldade porque nós não sabemos levantar o clamor. Vamos colocar aqui o personagem Davi. Vamos ler os salmos de Davi, como nós lemos aqui todos os dias. Vê a diferença daquele que venceu Golias com uma pedrinha para um povo enorme que tinha condições de ser um exército forte, mas era fraco porque não sabia levantar a oração para Deus. Não sabia estar diante de um deserto sem água. Esse povo precisava ainda e necessitava aprender a rezar, a levantar clamores a Deus. Em vez de levantar murmurações, teriam conseguido, com certeza, mais rapidamente do que os 40 anos passados, que eles passaram e não conseguiram, chegar à terra prometida. 40 anos desgostou-me aquela geração, que é justamente o desgosto de Deus por uma nação que se entrega aos governantes, que se entrega à opressão, que não combate o opressor, ainda tem saudade de voltar para o Egito. Como tem nação assim, não é verdade? Que tem saudade do opressor, quer voltar na história do passado. Isso ofende a Deus. E eles vão murmurar dizendo, não tem água para beber. Esse povo, na verdade, precisava ter confiança em Deus. Não faltava água. Se nós formos analisar aquele pão que Deus desceu do céu, feito maná,
Aquilo era um alimento espiritual que eles não reconheceram, aquilo daria forças para eles. Assim como hoje a Eucaristia é um alimento espiritual que nos dá força. Não é para alimentar o nosso corpo, mas o nosso espírito. Deus estava ali dando um alimento espiritual para eles suportarem o deserto. E da feita que eles murmuraram contra aquele pão, o que aconteceu? Eles não passaram pelo deserto. Não suportaram as dificuldades. Muitas vezes nós não suportamos mais as dificuldades porque nos afastamos da Eucaristia também. Mas Deus pacientemente, Ele vai dando, por meio de Moisés, a resposta. Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. E ali Moisés foi, tocou a primeira vez, tocou a segunda, e a água ali nasceu uma fonte, a fonte de Meriba. Depois Moisés e Arão reuniram diante do rochedo e disse: ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? Vai testar a fé deles. Moisés já sabia que ia sair água daquela rocha. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor e ele lhes manifestou sua santidade. Deus, ele manifesta assim a santidade para nós. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vamos cantar esse hino. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Não vamos fechar o nosso coração. Vamos exultar de alegria no Senhor, aclamar o rochedo que nos salva, é Ele, o nosso Deus. Vamos ao encontro de Deus na Eucaristia, com louvores, com cantos, com alegria, celebrar a Deus. Não vamos ter a celebração da missa como uma celebração ritualística, enjoada, repetitiva. Vamos adorar a Deus, prostrarmos-nos diante dEle, ajoelharmos-nos diante de Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele nos chama, somos o seu povo e seu rebanho, somos as ovelhas que Ele quer nos conduzir por suas mãos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Não vamos nos fechar, vamos nos abrir. As dificuldades muitas vezes se somam porque nós fechamos os nossos corações como em Meriba. Aquele povo em massa no deserto provocaram a ira do Senhor por um copo d'água, por um pedaço de pão, por um pedaço de peixe, de uma carne, se fecharam seus corações. Quantos abandonaram a fé católica por um pedaço de pão? Quantos abandonaram a fé católica para ter uma vida melhor? Para ter um carro, para ter 2 carros, para ter uma casa, deixar a Eucaristia. Como esse povo que, saindo do Egito, quiseram voltar atrás, quiseram novamente a escravidão, não reconheceram naquele pão maná do céu que caía como uma força espiritual. Vamos hoje responder com Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está presente na Eucaristia. Eu conto as minhas dificuldades muitas vezes com esse povo, me lamento. E quantas vezes sou capaz de reconhecer Jesus presente na Eucaristia, me alimentar desse pão? Quando as dificuldades se somam nas nossas vidas, é porque nós nos afastamos do confessionário, nós nos afastamos da Eucaristia e muitas vezes colocamos culpa na igreja quando nossa vida se soma problemas como esse povo no deserto.
A igreja Cristo já fundou, dizendo a Pedro: tu és Pedro, tu és a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca poderá vencer a nós que somos católicos. Mas nós damos brecha para o inimigo quando não reconhecemos no pão o maná do céu, que é Jesus presente na Eucaristia, nos afastamos da igreja. Então vêm os problemas e nós entramos em outras denominações que negam Jesus presente na Eucaristia, que negam Pedro ser o chefe da igreja, que negam Roma, a igreja romana, ser a igreja de Cristo. Vamos hoje mergulhar em nós mesmos e nos culpar por todas as dificuldades que passamos, como esse povo no deserto deveriam se culpar a si mesmos e não culpar a Deus. Era simples, era só pedir e clamar: Senhor, dai-nos água, faz jorrar água aqui nessa pedra. Deus faria, mas eles foram longe demais. Foram longe demais. Foram como esta comunidade representada ali em Pedro, que vai dizer: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso não te aconteça. As primeiras comunidades não entendiam por que Jesus Cristo fora crucificado, por que Jesus Cristo morrera daquele jeito. E Pedro vai ser um desses também, que embora encarregado para ser o chefe da igreja, tinha falhas, sim. O chefe da igreja tem falhas. O líder da igreja tem falhas. Ele pode falhar numa palavra sua, como Pedro falhou ali, ao dizer: não permita Deus isso para ti. Embora de bom coração, porque ele queria Jesus vivo do lado dele sempre. Mas Jesus voltou-se para Pedro e vai dizer: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado também para não sermos uma pedra de tropeço, para não sermos justamente causa de fracasso da igreja. Cristo fundou a igreja, e aquele que se levanta contra a igreja é o anticristo. Vamos ter cuidado, vamos pedir o socorro de Deus nas nossas vidas, vamos pedir o socorro de Deus, clamar a Deus, mas jamais vamos murmurar contra esse Deus que nos quer tão bem e é capaz de dividir o mar vermelho, fazer água sair de uma rocha, de uma pedra, é capaz de nos dar o maná do céu, é capaz de tudo de bom. Mas muitas vezes a nossa impaciência, a nossa falta de fé, de esperança, faz morrer em nós justamente o que é de melhor, que é a boa relação com Deus na oração, a boa relação com Deus na fé, esperança e caridade que precisamos ter todos os dias por meio da oração. Ó Jesus Mestre, em resposta à tua pesquisa, Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bom começo. Mais tarde, Pedro deverá testemunhar sua verdadeira entrega ao teu projeto. Ainda assim, tu lhe confias a responsabilidade por tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer e amar sempre mais. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.
Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. É o único rosário completo com a súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. Uma promessa de uma aparição maravilhosa na Hungria em 1961 do próprio Jesus Cristo, que apareceu face a face a uma vidente chamada Elizabeth Kilderman. E ele revelou, e Nossa Senhora apareceu também, e foi revelado aí a uma humilde serva do Senhor, numa aparição que essa alma privilegiada tivera, que a cada Ave Maria assim rezada, com a súplica da Chama do Amor do Imaculado Coração de Maria, nós cegaríamos o maligno. Então vamos cegar o maligno, não somente em relação a nós, mas em relação ao mundo. O mundo hoje está sendo, de uma forma tenebrosa até, invadido pelo pecado. Então vamos rezar e fazer conter a ação do maligno por meio da chama de amor. Nossa Senhora disse, o fogo do ódio seria apagado com o que chama? Com a chama do fogo do amor, que é a chama do seu Imaculado Coração de Maria, a chama do Espírito Santo que vem por meio dela. Por meio dela veio Jesus. Só por meio do seu coração também que nos virá também o Espírito Santo. Também agora vamos rezar as laudes. As laudes são os salmos. Aquele povo no deserto murmurava, não sabia rezar, não sabia pedir a Deus e desagradava a Deus na oração. As suas orações, na verdade, eram murmurações. Nos salmos nós vamos cantar como Davi, um homem, um rei vitorioso que venceu todas as batalhas, porque sabia rezar. Saber rezar é o único jeito que nós temos para obtermos as graças de Deus que precisamos para a caminhada. E aqui, a oração das laudes. Entre no nosso canal e reze conosco a oração das laudes todos os dias, colocando-nos diante de Deus com um coração simples e humilde, como o coração de Davi. Lá você vai rezar os cânticos, os hinos, ler, meditar, e vamos ter uma breve reflexão que agora nós fazemos. Depois da leitura breve, nós fazemos uma reflexão breve também. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você e pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Estamos a rezar por cada um de vocês. Rezem por nós também, que precisamos de suas orações. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.